Queridos, além de estar envolvido com louvor, você precisa estar comprometido. Então não apenas cante, mas tire de dentro de você, porque existe vida dentro de você. A vida de Deus habita em mim e em você, e Ele merece que estejamos comprometidos com Ele. Que quando sairmos de casa para estar aqui nesse lugar, nesse ajuntamento, que não seja simplesmente para marcar uma presença, para fazer volume na igreja, mas para que estejamos totalmente comprometidos desde o louvor. Eu não vou somente acompanhar o ministro de louvor, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou abrir a minha boca, e da minha boca rios de água viva podem sair, amados. Oh, tu és tremendo. Tem um louvor dentro de você. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Fale palavras de amor para aquele que é tremendo. Tu és, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és, Senhor. Tu és tremendo. Tu és, Senhor. Tu és tremendo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Ei, tu és tremendo. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Ele está dentro de mim, dentro de você. Agora mesmo. Oh, aleluia. Aleluia. Tu és tremendo. Ele é poderoso. Oh, Ele é poderoso para mudar a tua situação. Ele é poderoso para mudar a tua vida agora mesmo.
você é grande, porque você é poderoso, porque você é o Criador de todas as coisas. Você tem a solução de todas as coisas. Oh, obrigada, Pai. Estamos aqui, Senhor, como igreja, reunida, envolvida e comprometida com você. Nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por sua palavra, que é a verdade. Te agradecemos porque luz chegou até nós. E te agradecemos porque muito mais coisas você tem para nós nessa noite, na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Dê um aleluia, amados! Aleluia! Aleluia! Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Você está bem? Eu creio que sim. Se você está com o Senhor, envolvido e comprometido com a sua palavra, então tudo vai bem. Mesmo que as circunstâncias falem ao contrário. Mesmo que fora, no ambiente de fora, as coisas estejam difíceis. Mas quando estamos com o Senhor, é impossível. A gente está comprometido com Deus, envolvido completamente com Ele, para a nossa vida não ser molhada, encharcada pela presença dEle. É impossível, amém? Então nessa noite nós vamos, eu acho, continuar o seminário de líderes liderados. Quem estava aqui ontem à noite, poucas pessoas levantaram a mão, mas enfim. Nós tivemos um seminário de líderes e liderados, nós fazemos isso 2 vezes ao ano. É uma grande bênção. E eu quero só te estimular para que você, se você tem o desejo de ver, ouvir o que foi ministrado aqui, você tem acesso pelo YouTube, não é isso? Você deve clicar lá e ser muito abençoado com o que nós recebemos aqui nessa noite. E eu vou tentar não repetir, né, as coisas que foram ditas, porque enquanto, e Deus ele é assim, enquanto nós estamos aqui ouvindo uma palavra da parte de Deus, através de um homem ou de uma mulher de Deus, o próprio Espírito ele vai tratando conosco ao mesmo tempo que nós estamos sendo tratados e ouvindo uma palavra de poder, nós somos tratados por dentro com algumas particularidades. E eu creio que isso acontece porque nós somos diferentes e o Espírito Santo, como ele é grande, onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe aquilo exatamente que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos, nós vamos receber quando a gente está envolvido e comprometido com a sua palavra. Então não será diferente nessa noite. Amém? E desde que Janaína Albuquerque veio ministrar aqui na nossa igreja, ela trouxe uma palavra que eu nunca mais esqueci e que ficou borbulhando dentro de mim. E me fez pensar, amados, sobre mim e sobre como eu estou me portando como cristão, como cristã, como uma mulher de Deus. Como uma mulher que nasceu de novo, como uma mulher que está envolvida com Ele e comprometida com Ele. E ela falou sobre uma passagem do livro de Rick Renner. Como é o nome do livro? É Armados para o Combate. Esse livro existe na livraria, você pode procurar. Né, Penha? Tem na livraria. Mas enfim, Rick Renner, ele é um estudioso da palavra, ele é mestre e ele destrincha todas as coisas, todas as palavras, ele vai pegar a raiz de cada palavra e isso é precioso demais, porque muitas vezes o entendimento que nós temos da palavra, pela tradução que nós temos, não é exatamente o profundo que é na sua língua original. E ele traz essa versão, né, esse entendimento, e é muito poderoso. E nesse livro, Armados para o Combate, ele vai falar sobre a autoridade da igreja.
Cristo deixou para nós autoridade e poder. Isso foi passado para nós. E todo aquele que nasceu de novo, que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem autoridade no nome de Jesus. E se nós temos autoridade no nome de Jesus, muitas coisas que estão acontecendo não precisam acontecer. Quando nós entendemos a autoridade que nós temos. O problema é que a gente precisa entender a autoridade que nós temos no nome. E aí, uma das coisas que foi questionada é porque se nós temos essa autoridade, porque algumas coisas ainda não estão acontecendo com tanto poder. É porque Deus mudou? Não. É porque Ele não está desejoso de fazer coisas grandes e poderosas em nosso meio, milagres, prodígios e maravilhas? Não. Mas nunca vai ter culpa em Deus. Se as coisas não estão acontecendo na minha vida, na sua vida e aqui no espaço como igreja, não é culpa de Deus. Existe uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. Como é que nós estamos andando como igreja? Então, uma das coisas que foi comentada, ele perguntando, ele falando com o Senhor, é que a igreja não estava ainda no nível da disciplina, da organização e do compromisso que é necessário para que a igreja ande em grande poder nessa terra. Amém? E no seminário ontem, esses 3 temas foram muito bem falados. E eu nem ouso, repetir o que foi falado, porque nós tivemos uma fundamentação teórica e bíblica sobre isso. E você vai ser o seu dever de casa, você que não veio, para você olhar no YouTube e ser muito abençoado com essa palavra. Mas enquanto eu estava ouvindo e recebendo no meu espírito, coisas Deus começou a tratar comigo. E sabe, o diabo ele não tem mérito nenhum, bondade nenhuma. Mas possivelmente, eles andam em muita disciplina, em muita organização e em muito compromisso. Aí você pode olhar para mim e dizer, meu Deus do céu, o que essa menina está falando? É porque é exatamente isso mesmo. Você lembra da conversa do diabo com Eva? Ele começou sorrateiramente conversando com ela. E ele se envolveu a ponto de enganar a Eva. Ele anda ao derredor, olhando, estudando, analisando cada erro, cada tropeço. Ele sabe exatamente onde é que dói em nós, a ferida que está aberta, porque ele é especialista em pegar aquela ferida e aumentar ainda mais para ela continuar sangrando. Você já ouviu falar que naquelas coisas que nós somos mais tentado não. Naquelas coisas que nós somos mais machucadas, sempre acontece de novo naquela mesma área, daquele mesmo jeito, talvez com outras pessoas, outros personagens, mas sempre vai acontecendo naquela mesma área. Às vezes é uma área de finanças, que nós não conseguimos nos libertar disso. Que a gente não consegue andar, que a gente não consegue crescer, frutificar. E nessa área ele vem dia após dia. E quando a gente pensa que está tudo bem, aí vem de novo uma rasteira. Porque o diabo, a gente não pode valorizar, muito menos supervalorizar, mas a gente não pode subestimar. Porque ele estuda cada um de nós. Talvez ele estude a gente e observe cada um de nós muito mais do que a gente faz. E eu não estou aqui para pregar sobre o diabo, não. Eu estou aqui para levantar a mim e a você, como igreja de Jesus Cristo. Que a gente precisa fazer alguma coisa. Que a gente precisa ser chacoalhado, sim. Que a gente precisa se levantar com autoridade e poder. Que a gente precisa se movimentar a ponto de estar envolvido e comprometido. A ponto de a gente estar disciplinado e organizado. Nós precisamos, amados, como igreja de Jesus Cristo,
estar nessa forma. Porque os dias estão ficando apertados. Porque o diabo sabe que o fim dele está muito mais próximo. O fim que eu digo, o fim geral. Porque derrotado ele já foi. Mas sabe, eu fiquei pensando, a gente vivendo esse momento de pandemia, e eu fico pensando nessas coisas, eu não sei você. Eu fiquei pensando, mas essa reunião que foi feita com os demônios e as suas legiões, deve ter sido um negócio grande. Porque você percebeu que essa última tentativa com relação à pandemia abalou o mundo. Não foi uma coisa individual, não foi uma coisa regional, local, mas foi uma coisa que abalou a estrutura da terra. Então eles se sentaram sim, se organizaram sim, e eu sei que tem as hierarquias lá de demônios e eles devem ter feito de uma forma que de ponta a ponta nós fomos de alguma forma tocados. Se a gente não adoeceu, a gente conhece alguém que passou por algum problema como esse. Isso se chama organização. Isso se chama disciplina. Disciplina a ponto dele continuar fazendo e não desistir. E ele continua sendo persistente até o fim. Quando a gente pensa que tudo está calmo, é aí que a gente precisa estar ligado e firmes no Senhor. E andando segundo a sua palavra. Porque a rasteira pode acontecer a qualquer momento, porque ele está ao derredor. Olhando e pesquisando e estudando a nossa vida. Quando ele chegou até Eva, no jardim, não foi simplesmente assim. Eu penso que ele deve ter ficado um tempo estudando, analisando. Ele começou a perceber, certamente, que era mais fácil chegar por Eva por causa das emoções. Porque, querendo ou não, nós mulheres, as nossas emoções são mais afloradas. E ele estudou, amados, o casal. Ele estudou o homem, estudou a mulher e preparou a melhor forma de ataque. E foi algo grande, que repercute até hoje. E aquele que não nascer de novo, ele fica fora disso. Foi uma jogada bem dada, mas nós somos mais que vencedores, o derrotado é ele. E nós que estamos aliançados com Cristo, nascemos de novo e temos o Espírito Santo dentro de nós, está tudo certo. Mas existem pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E como é que eles serão salvos? Tem que ser por mim e por você. E a igreja de Jesus Cristo precisa estar organizada, disciplinada e comprometida. Acabou o tempo de eu e você virmos à igreja somente para ser mais um, somente para cumprir uma tabela, somente para que meu líder me veja. Não, amados. Não é preciso que a gente fique apelando para você vir congregar. Primeiro, porque congregar é bíblico. A palavra nos instrui a congregar. Segundo, que eu preciso congregar para que eu receba as instruções, para que eu participe da unção coletiva, para que eu me importe com o outro. Existem outras pessoas além de nós mesmos, que nós precisamos considerar. Aqui estamos nós, creio que quase a totalidade nascidos de novo. Se ainda não é nascido de novo, nós vamos já chamar você para você fazer parte da equipe. Mas sabe, amados, aí fora tem muita coisa para fazer. E a igreja precisa estar comprometida, envolvida, organizada e disciplinada. Toda vez que eu venho ministrar, o povo fica quieto. Não posso fazer nada. Amém, queridos? Mas vamos lá. Sobre disciplina. Eu queria que você abrisse comigo em Tiago,
Aleluia. Esse assunto é muito sério. Nós estamos falando de vidas. A disciplina, queridos, ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Ela pode ser difícil no início, como algumas coisas que a gente vai fazer que no início sempre é mais complicado, mas depois que a gente pega uma aceleração, ninguém segura mais. E aí nós precisamos contar com a persistência mesmo. É indo, é buscando, é querendo, é desejando, é orando, pedindo a Deus fome e sede da palavra. Pedindo a Deus para que a gente, que já é maduro, já tem muito tempo no Evangelho, que a gente viva aquela mesma intenção, aquela mesma forma de amor do começo. Não é só estar aqui. Precisa estar comprometido. Precisa estar envolvido, precisa estar desejando. Precisamos estar aqui como se fosse a primeira vez, com sede e fome da palavra. Mas muitas vezes o que acontece? Quando levanta alguém para falar sobre a palavra, algum assunto que você e eu já ouvimos, muitas vezes nós não falamos, mas dentro de nós, isso aqui eu já sou careca de saber. Eu estou quase careca mesmo, misericórdia. Careca de saber. Ei, mas a gente precisa ter a disposição de sentar aqui e envolver e se comprometer com quem está falando a palavra, entendendo que é alguém usado por Deus para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas vezes, alguns assuntos que nós já conhecemos, que nós já ouvimos, mas que é necessário que ouçamos novamente. Porque a palavra de Deus diz que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. E sabe, eu fico pensando, nós que já temos uma caminhada aqui, nós que já temos mais de 10 anos aqui, alguns quase 20 anos aqui, nós não sabemos tudo. Talvez seja preciso mesmo a gente começar a ministrar coisas que a gente, no começo, parecia, a gente começava a comer com desejo, aquela palavra tão maravilhosa que transforma todas as coisas. A palavra continua a mesma, ela transforma da mesma maneira. Ela não mudou, porque a palavra é Deus. Ela é viva e eficaz. Palavra viva e eficaz. Você já teve experiência sobre isso? Às vezes, tem um versículo da Bíblia que a gente ama tanto, que a gente gosta tanto e a gente lê de vez em quando. Mas tem um dia que aquele mesmo versículo que a gente lê tanto, sempre a gente tem o costume de ler, ela salta dentro de nós com uma revelação diferente que você nunca imaginou. Essa é uma palavra viva. Então eu tenho que ter a disposição de estar sentada nesse banco para receber uma palavra que talvez seja a mesma que eu já ouvi tantas vezes. Talvez seja o Salmo 23, talvez seja o Salmo 91, que é o que a gente costuma ler mais. Mas ela vai saltar dentro de mim e de você com algo novo, porque a palavra se renova. Em Tiago 1:22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu posso estar aqui, ouvindo uma palavra, e ela pode não fazer nada na minha vida. Irmã, a palavra de Deus é poderosa para transformar. Se eu e você deixarmos que isso aconteça. Nós precisamos receber a palavra, ouvir a palavra e deixar essa palavra dentro de nós. Como? Lendo, meditando, buscando do Senhor, praticando o que ela diz. Se eu escuto uma palavra e ela
traz para mim um ensinamento em alguma coisa, em alguma área da minha vida. E eu continuo errando naquela mesma área, achando que está tudo bem, ninguém está vendo, Deus não está fazendo, não fez nada ainda com relação a isso. Ei, eu não vou sair do lugar. Eu vou continuar da mesma forma. E para coisas novas acontecerem em nossas vidas, precisamos ter uma atitude nova. E a palavra é nova e se renova a cada manhã em nossa vida. E quando essa palavra vem todos os dias de manhã, na manhã, no dia, para dentro de nós, e a gente acolhe com mansidão, e a gente considera aquela palavra, e a gente se envolve com ela, e se compromete com ela, e por causa disso nós mudamos a direção. Amados, coisas que talvez façam anos que você espera que aconteça, quando você muda de direção, considerando aquela palavra, coisas vão acontecer na minha e na sua vida. Mas nós precisamos nos disciplinar. E foi dito ontem sobre disciplina, que às vezes, quando a gente pensa na palavra disciplina, a gente pensa na parte de disciplinar alguém. Né, que dá a conotação de castigo. Não é assim? Fulano vai ser disciplinado. Lucas vai ser disciplinado. Sara vai ser disciplinada. A gente tem aquela conotação de castigo. Mas eu quero trazer essa ideia de disciplinar a nossa vida para que a gente tenha um estilo de vida que agrade a Deus. Ter disciplina no que diz respeito a ler a palavra, meditar na palavra, declarar a palavra, orar a palavra. Disciplina. E aqui é costume a gente falar sobre isso. Nem todo dia a gente acorda com vontade, amados, de ler a palavra. Não é verdade? Ou só sou eu? Nem todo dia a gente acorda com vontade de orar. Nem todo dia a gente acorda com disposição de meditar na palavra. Mas se nós fizermos disso um estilo de vida, disciplinando a nossa vida, nós vamos ter um resultado diferente. Sabe aqueles alunos bem top, que passam, que desejam fazer um curso que é muito concorrido, e ele tem aquela disciplina, amados. Ele tem uma estratégia durante a semana dele de estudo. Ele determina normalmente estudar 5, 6 horas por dia. E ele não larga por nada. Você acha que uma pessoa que tem uma vida assim, disciplinada, ela vai ter algum resultado? Amados, vai. Ninguém que consegue chegar numa universidade que é assim, que é difícil de entrar, que é super concorrida, se for só na vida boa, fazendo nada, estudando nada, não vai entrar. É preciso abrir mão, sim, de algumas coisas. Existe um abrir mão, né, Lia? É preciso analisar e dizer assim, pensar assim, rapaz, eu preciso chegar nisso. Para eu chegar nisso, eu preciso abrir mão de algumas coisas que são lícitas, mas para que eu alcance o meu alvo, eu preciso me disciplinar sobre isso. Com sono ou sem sono. Com frio ou sem frio. Porque no frio dá vontade de você fazer nada. Dá vontade de você se enrolar debaixo de um cobertor. Sabe? Fazer um chocolate quente. E que de preferência que alguém faça e traga para você tomar. Ligar uma televisão com um filme bem bacana. Bem emocionante. Sabe? E ficar lá. Mas se eu não me disciplinar e o desejo do meu coração é passar numa faculdade de medicina, eu vou ter que abrir mão disso. E sabe, por um tempo, e no começo, como a gente leu aqui, no início vai dar trabalho, porque nós não temos o costume.
Os estudiosos dizem que para alguma coisa virar hábito na nossa vida, a gente precisa fazer muitas vezes, até se tornar hábito. Como Isaías gosta de ministrar. Nós escovamos os dentes todos os dias, sem que precise ninguém mais mandar que a gente escove os dentes, porque isso se tornou um hábito. Com a palavra de Deus, precisa ser da mesma forma. Precisa ser um hábito. E eu quero dizer que isso vai se tornar um estilo de vida. A ponto de que o dia que eu não ler a palavra, o dia que eu não meditar na palavra, vai ficar faltando alguma coisa. O problema, não se escandalize com o que eu vou falar. Eu amo cada um de vocês. O problema é que nós estamos preguiçosos espiritualmente. O problema é que essa disciplina dá trabalho, tem um esforço. Mas para que a gente alcance as promessas de Deus e alcance tudo aquilo que Ele tem para nós, é necessário que a gente viva uma disciplina. Então, não é mais necessário a gente estar chamando, convocando ninguém para estar aqui ouvindo uma palavra. É necessário que eu, como pessoa, decida me comprometer com isso. Decida estudar a palavra. Decida ler a palavra. Decida orar todos os dias. Decida orar em línguas. Decida jejuar. Que é uma coisa que ninguém nem fala. Mas é bíblico. E não é para o povo de antigamente. Nós somos o povo de Deus. E jejum vai mudar alguma coisa em Deus? Não, vai mudar alguma coisa em mim e em você. Eu estou disciplinando a minha carne quando eu estou jejuando. Carne, você não tem domínio sobre mim. Você vai estar com fome, mas você pode estribuchar. E eu não vou comer porque eu tenho um propósito. E aí quando você fica naquele estilo de vida, naquela forma, naquela intensidade, Deus vai falar com você. E Deus já estava falando com você muitas vezes, só que você não estava ouvindo. Porque tanta coisa estava acontecendo, tanta coisa estava dominando, os pensamentos dominando, a carne dominando. Então nós precisamos ser disciplinados. Eita, vou correr. Amém, queridos? Lá em Mateus 7,20 diz que a árvore ela é conhecida pelo fruto. Quando as circunstâncias apertam, quando sai na nossa boca palavra, é porque é palavra que a gente está botando para dentro. Mas quando a circunstância vem, que a boca começa a falar, incredulidade, dúvida e outras coisas mais, significa que nós não estamos recebendo, colocando para dentro a palavra. Nós não estamos sendo disciplinados no que diz respeito à palavra. E às vezes somos disciplinados em tantas coisas, mas no que diz respeito às coisas de Deus, às coisas espirituais, nós afrouxamos. E não pode ser assim. E quem quiser dizer que a gente é espiritual demais, que diga. Nós somos sim seres espirituais. Nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui, não vamos ficar por aqui. A nossa pátria é celestial. Estamos só dando um tempo por aqui. Somos espirituais. E nós precisamos botar força para nos disciplinar no que diz respeito à palavra de Deus. Amém? Meditando, jejuando, confessando, lendo. Tem muitas coisas que a gente poderia falar. Mas eu nem posso mais porque meu tempo já está se esgotando. Glória a Deus. Adorando. Como eu falei aqui no início do louvor, não basta a gente abrir a boca para cantar.
Nós não estamos aqui somente para cantar uma música porque ela tem uma melodia muito bacana. Que bom que tem uma melodia muito bacana. Isso vai nos ajudar para a gente entrar naquele lugar que a gente precisa. Mas nós precisamos estar comprometidos de dentro para fora. Abrindo a nossa boca, entoando cânticos espirituais. Abrindo a nossa boca, reconhecendo a grandeza de Deus. Reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que fazemos parte da família de Deus, estamos comprometidos com isso. Então não vai ser qualquer coisa que vai mudar a minha atenção, quando eu estou comprometido desde o louvor. Eu não vou ficar reparando na roupa de ninguém. Amém? Amo vocês, tá? Organização. Nós precisamos estar organizados como igreja. Nós precisamos da organização individual na nossa casa, mas nós precisamos de uma organização como igreja de Cristo. E quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou falando somente a igreja do distrito. Nós precisamos estar organizados como filhos de Deus. Amados, nós não podemos mais estar em guerra com outras igrejas que não pensam como eu e como você. Nós precisamos, e quando eu penso sobre organização, eu penso sobre unidade. Sabe, queridos, existem muitos irmãos nossos católicos que creem no mesmo Deus que eu e você cremos. E num momento como esse, eu não sei se você percebeu, em algumas situações, os católicos e evangélicos, os cristãos, se reuniram para orar por uma causa. Você acha que se a gente não tivesse feito isso, como era que estaria? Porque muitas coisas mudaram, porque a igreja de Jesus Cristo se uniu para isso. Não importa se é padre Fábio de Melo, não importa se é o pastor Isaías, nós queremos a mesma coisa, nós estamos juntos pela fé, pela palavra, nós somos cristãos. Se ele está errado com alguma doutrina, se nós estamos errados com alguma coisa, isso é uma coisa que a gente não tem que se preocupar com isso, mas nós precisamos nos unir como organização aqui na terra. Então, cuidado quando você apontar o dedo para um católico. Porque só você que está salvo. Cuidado com isso. Existem muitos irmãos católicos nossos que são salvos, que têm Jesus Cristo no seu coração. E que nós vamos nos encontrar com Ele no céu. Pare de brigar por causa de doutrina. Estude a palavra, porque a doutrina certa vai cair no seu coração. Não precisamos convencer as pessoas, colocando elas num lugar que achata. Nós precisamos andar com o amor de Cristo. Nós precisamos ser Jesus para as pessoas. Aleluia. Sabe? E a Bíblia, Deus fala muito conosco através dos animais. Eu achava que a ministração ia ser o zoológico de Deus. Mas, tudo bem. Tem um versículo, em Provérbios 6:6, que diz assim: vai ter com as formigas. Presta atenção como é que elas fazem. Você já leu sobre isso? Você sabe que as formigas, elas são super organizadas. Uma coisinha desse tamanho, que a gente não dá nada por elas. Organizadíssimas. Não tem inteligência. Quem tem somos nós. Mas elas andam juntas, elas colhem a comida dela no verão, guardam para o tempo de inverno. E elas ficam abastecidas. E a Bíblia nos recomenda a gente prestar atenção às formigas. E está falando de organização. Foi dito ontem também como Deus é organizado. Que Deus poderia ter feito as coisas e criado o universo todinho numa vez só. Pá!
porque ele tem poder para isso. Mas ele fez organizadamente, dia após dia, cada dia uma coisa. Isso é por causa de um propósito. Amém? Se Deus faz assim com bichinhos que a gente não dá nada por eles, o que Ele espera de mim e de você, no que diz respeito à organização? Os gansos, bota aí a imagem dos gansos. Os gansos. Aleluia. Minha internet está uma bênção. Tudo bem. Você está vendo essa forma que os gansos estão arrumadinhos aí no céu? Na verdade, eu acho que não é ganso, não. O nome da ave, né? Ganso fica no chão, não é isso? Mas o texto que eu achei fala sobre o voo dos gansos, mas não é ganso, não. Quando você vir aves voando nessa formação, é um V, pode ficar curioso quanto às razões pelas quais eles escolhem voar dessa forma. Uma equipe de cientistas da Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisou esse tipo de voo na década de 60 e descobriu como a técnica pode indicar o que fazer em equipe até hoje. Amados, aves no céu, nos ensinando. Mas existe uma referência na Bíblia que diz que a criação de Deus mostra para nós a grandeza de Deus. Elas andam assim. À medida que cada ave bate suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. Voando em formação de V, o grupo inteiro consegue voar pelo menos 71% a mais do que se cada ave voasse sozinha. Aí a igreja de Cristo fica se degladiando. Cada um querendo fazer a sua parte e achando que é o certo e o bambambam da história. Nós precisamos nos unir, estar em equipe, ajudar o outro, pensar no outro, voar para que o outro também consiga. Sempre que uma ave sai da formação, ela repentinamente sente a resistência e o arrasto do ar por tentar voar só. E imediatamente ela retorna à formação para tirar vantagem do poder da sustentação da ave à sua frente. Existe uma força, um poder e uma segurança na equipe. Maior quando estes colaboradores estão na mesma direção com pessoas que compartilham um objetivo comum. Nós temos o mesmo objetivo: ganhar almas para Jesus. Oh, aleluia. Pega junto, se compromete com a Secretaria de Missões. Se você não pode ir, existe alguém que vai no seu lugar. Voe na formação certa para que aquela pessoa chegue no lugar. Quando a ave líder, que é a da ponta, se cansa, olha que tremendo. Ele reveza, indo para o fim do V. Ei, quem está à frente também se cansa. Mas isso não é motivo para arrasar com essa pessoa e dizer que ela não serve mais, que não tem mais, que não é mais o tempo dela, que acabou tudo. Não, ela só pode estar cansada. Alguém assume para que ela recobre as forças para ela continuar aquilo que Deus chamou ela para fazer. O que é que acontece? Quando ele se cansa, ele vai para o final. Nesse momento, imediatamente, um outro assume a ponta. É vantajoso ter um revezamento dos integrantes da equipe, quando se necessita fazer um trabalho árduo. Os gansos de trás grasnam para encorajar os da frente. Eles ficam gritando
para que os da frente continuem andando. Eu e você temos esse poder de estar gritando, estimulando, ajudando, botando para cima, levantando as pessoas para que o outro não caia lá na frente. Nós somos a igreja de Cristo. Para que eles mantenham o ritmo e a velocidade. Todos os participantes de uma equipe necessitam ser reforçados, apoio ativo e encorajamento dos companheiros. Quando uma ave adoece ou se fere e deixa o grupo, 2 outras aves saem da formação e seguem para ajudar e proteger. Ei, igreja de Cristo! Nós precisamos ajudar, se for necessário sair da formação para proteger o outro, para ajudar o outro, para levantar o outro, é isso que nós vamos ter que fazer, amados. Eles o acompanham até a solução do problema e então reiniciam a jornada os 3. Ou juntam-se a outra formação até encontrar o seu grupo original. A solidariedade nas dificuldades é imprescindível em qualquer situação, principalmente numa equipe. Isso é só um exemplo. Tem o exemplo dos lobos. Os lobos andam numa fileira e tem um casal de lobo que fica à frente. E tem um que é chamado de alfa. Tem um casal secundário que é chamado de beta. Quando o casal alfa se cansa, o casal beta assume. Existe um lobo que fica atrás, guardando toda a equipe. Amados, se Deus fez assim com os animais que não têm raciocínio como eu e você, Ele espera que eu e você estejamos juntos, organizados, para ganhar todos para Cristo. Aleluia! Nós precisamos estar comprometidos e envolvidos. Não só comprometidos, não só envolvidos, mas comprometidos. Nós precisamos pensar no nosso irmão. Nós devemos estar totalmente comprometidos primeiro com Deus. Nós precisamos ser disciplinados com a palavra de Deus. E nós precisamos nos organizar como família de Deus aqui na terra para alcançar outros. Se as coisas não estão acontecendo, se o poder não está se manifestando, amados, nós precisamos fazer alguma coisa. E essa palavra, ela é poderosa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vou finalizar, por isso que eu disse que era a história do zoológico, né? Com outra história, para a gente compreender de uma vez por todas sobre estar envolvido e está comprometido. O envolvido é aquele... Acenda aqui a luz, por favor. O envolvido é aquele que não tem compromisso. Não implica em responsabilidade. A pessoa se envolve e não tem nada a ver. A qualquer momento deixa de se envolver. Desistem com qualquer dificuldade. Você conhece alguém assim? Eu sou da igreja do distrito, eu faço parte de tal departamento. Mas eu vou assim, quando dá, quando eu estou na escala. Quando está chovendo, eu não vou. Isso não é estar envolvido, não é estar comprometido, é estar só envolvido. Quando as dificuldades aparecem, estou fora. Mas o comprometido, ele está totalmente envolvido. Além de envolvido, está totalmente ligado de forma mais direta. Aquele que é comprometido com a obra, com a sua igreja, com a sua família, com o seu trabalho. O sangue dá na canela, mas ele faz aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém? E eu quero falar, inclusive, sobre a questão do voluntário. Todo mundo aqui é voluntário.
Nós trabalhamos, fazemos muitas coisas e quem está totalmente ligado mesmo sabe que a gente não para. A gente trabalha quase que 24 horas todos os dias. Mas sabe, amados, independente de ser voluntário ou de ter alguma remuneração, eu preciso ter a disposição e o compromisso de honrar primeiro a Deus. Não é porque eu sou voluntário que eu só vou quando der. Não é porque eu sou voluntário que se chover eu não vou. Não é porque eu sou voluntário que eu só vou se tiver na escala. Não é. Eu continuo amando vocês. E aí, tem a história da galinha e do porco. Aleluia. Deixa eu ver se abre. A história da galinha e do porco não abriu aqui, mas eu vou contar. Quem gosta dessas historinhas é Sueldo, né? Quem faz administração gosta dessas histórias, né, Rafa? Diz que um fazendeiro convocou uma reunião, chamou a galinha e o porco para uma conversa. Disse, olha, a partir de hoje, vocês vão se virar aí nos 30, porque eu quero um café da manhã todos os dias e diferente. Vocês vão pensar aí na receita e nas coisas que vocês vão fazer, mas eu quero todo dia um café da manhã diferente. Se por acaso der errado e não acontecer, eu mato ou a galinha ou o porco, ou os dois. E vai ser meu café da manhã. E aí eles começaram muito empolgados e fazendo aquilo, né? Todo dia, passavam uma parte da manhã, né? Pensando e testando receitas para que o fazendeiro comesse. Mas chegou um dia que eles não tinham mais ideias. E aí ficou a questão, a galinha e o porco. E agora? A galinha, muito sabida, foi lá no cantinho dela, pôs o ovo e deixou lá. Quando o fazendeiro chega, que não tinha a comida dele, ele pegou o ovo e fritou o ovo e pegou o porquinho, coitadinho do bichinho, e matou o porquinho para tirar o bacon e comer ovo com bacon. A moral da história é que a galinha não estava nem aí, porque ela estava somente envolvida e não comprometida. Ela pôs o ovo e deixou lá e foi-se embora como se nada tivesse acontecido. Porém, o porco, com a sua própria vida, porque ele estava completamente ali comprometido, ele teve que morrer e ser sacrificado. Existe um que se sacrificou com a própria vida. Ele não estava só envolvido. Ele estava e está completamente comprometido por causa de mim e por causa de você. Por causa de um grande amor que ele sente por mim e sente por você. Então ele é merecedor de que tudo que eu faça e tudo que chegue às minhas mãos para fazer, eu faça não para homens, mas como para o Senhor. Sabendo que é dele que vem a recompensa. Amém? Que estejamos todos, não só envolvidos, mas comprometidos com essa palavra, com esse Deus maravilhoso. E que quando a nossa igreja, quando a igreja de Cristo na terra, compreender que nessa unidade as coisas vão acontecer, o mundo vai ser outro mundo. Nós tivemos experiência de quando nós nos juntamos, coisas foram mudadas e coisas grandes. Assim será com todo o resto. Nós precisamos estar envolvidos e comprometidos com a palavra do Senhor. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.